Olá, amados, graça e paz, mais um dia na perseverança, mais um dia na fé, mais um dia segundo o autor e consumador da nossa fé, porque até aqui nos sustentou o Senhor. Ele é fiel, Ele cuida de nós, o nosso único mediador entre Deus e homens, nosso juiz que julga com justiça, equidade, na imparcialidade, exerce o direito. E o Deus Altíssimo nos concede ainda o Espírito, que é a verdade, do Filho amado, do qual ele disse: Este é meu Filho, que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E ele, a um coração contrito e arrependido, ele não despreza. Deus nos atrai até Cristo, enviando o seu Espírito Santo, do qual ele disse: Vos batizarei com o Espírito e com fogo. E assim nós perseveramos não segundo mais a nossa própria vontade, fomos libertos da escravidão do mundo, e tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Usamos a liberdade que há em Cristo como escravos de Cristo, usando aquilo que somente é edificante, porque aquele que utiliza aquilo que é para ruína e destruição, grande é a queda, porque ele não agrada daqueles que retrocedem. Temos que sempre caminhar adiante, rumo à salvação e à vida eterna, rumo àquilo que almejamos, que é a grande promessa daquele que cumpre, que vem buscar um povo bem disposto, unido num só propósito, num só coração, numa só fé, fugindo de toda vanglória, porque a vanglória é maligna. Ele nos ensina a forma de fugir da vanglória. O servo inútil, o servo que larga a mão do arado, não herdará o reino dos céus. Mas ele nos ensina, depois de haveres feito tudo, fazeis em oculto, do qual o Pai que está no alto tudo contempla e vos galardoa. Considerai inútil, fazendo assim fugir de toda vanglória. Porque todo o operar, todo o querer, o fazer, tudo segundo o Espírito Santo. Nós simplesmente abrimos os nossos ouvidos, aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz, a unidade da fé, a noiva, pura, que mantém corpo, alma e espírito incorruptível, que persevera dia após dia segundo a fé, não segundo, não falamos numa sabedoria dos poderosos desta era perversa que já vai desvanecendo, mas falamos de uma sabedoria, a estatura mediana daquele que é a plenitude de Deus, aquele que revela a imagem e a glória do Deus Altíssimo, que é Cristo ungido, Jesus, o Filho do Homem, é a natureza divina, porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que não cumpra as promessas. No livro de Romanos, do capítulo 5, do versículo 17 em diante, nos fala que por um homem vieram o pecado, e a morte por Adão, e por um homem também veio a graça que superabundou ao pecado. O segundo Adão, Cristo ungido, Jesus, o verbo que se fez carne. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse,
Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. A lei, né, para que todo homem reconheça que se ele perseverar como o primeiro homem, Adão, ele está destituído da honra, da glória e da imortalidade. Mas aquele que nasce novamente, aquele que é nova criatura aquele que crucifica-se as paixões da carne, segundo a cruz, do qual através do vinho definitivo se faz a expiação, porque não há expiação sem o sangue. Mas o que era água e espírito, agora água, sangue e espírito testifica que é um só. Assim, quando ele estava ali em momentos de agonia, que os seus discípulos não puderam vigiar com ele, ele orava em espírito e suava como gotas de sangue, testificando água, sangue e espírito, um só. Assim, quando o soldado perfura o seu lado, naquele espetáculo onde Deus ungiu o seu rei, o príncipe dos príncipes se torna rei dos reis, senhor dos senhores, senhor dos exércitos. E ali, quando o soldado perfura o seu lado, jorra água e sangue. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, recebe o meu espírito. Mais uma vez testificando que água, sangue e espírito é um só. E assim, através da expiação pelo vinho definitivo, o primeiro milagre que ele fez em bodas de Caná, do qual ele transformou aquelas 6 talhas de água, né, no vinho, do qual o mestre Sala disse, geralmente se serve um melhor vinho e depois desce o inferior, mas até agora vós guardastes o melhor, né? Aonde temos que ser odres novos, porque quando se derrama o vinho novo em odres novos, os ambos se conservam. Mas se derrama vinho novo em odres velhos, ele se rompe. Aqueles que estão segundo a capa da lei, aqueles que estão como odres velhos, quando se recebe o vinho novo, ele se rompe, ele não retém. É como foi dito, o meu povo cometeu 2 crimes. Rejeitaram a mim, a própria fonte de água viva, e cavaram as suas cisternas rachadas que não retêm a água. A água que é a palavra, que é viva e eficaz, da qual Jesus diz que tem uma água que todo aquele que dela beber nunca mais terá sede, pelo contrário, será uma fonte a jorrar. A boca fala o que o coração está cheio. Aquele que tem o coração segundo a palavra, a sua boca exala a todo momento a palavra de Cristo, do qual é como um aroma agradável às narinas de Deus para todo aquele que segue, do qual por meio do lavar da palavra se santifica e purifica. Mas também a Bíblia diz que alguns se consideram puros, mas não lavam da sua imundícia, porque não conseguem alcançar o santificar e purificar por meio da palavra e foram simplesmente conduzidos segundo doutrinas meramente humanas, onde se lava somente o exterior e não se alcança a purificação que deve ser do coração para fora, né, onde resplandece a luz, aonde temos que ser guias de cegos, onde ele nos ensina, um cego não pode guiar outro cego. É necessário estarmos vigilantes, estarmos segundo o direcionamento do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que muitos não iriam compreender estas palavras e que iriam sentir como cócegas em seus ouvidos quando ouvisse a sã teologia de Cristo, porque amoldaram os seus ouvidos para aquilo simplesmente que é próprio
aqueles que apacentam a si mesmo, né? E não se alcança a purificação, não se alcança a santificação por doutrinas meramente humanas. Temos que estar ouvindo o Espírito Santo, que nos corrige, nos exorta a todo momento, e através das suas advertências, aqueles que as acatam são os que permanecem no caminho, porque aqueles que não ouvem as suas advertências está sem direção, não anda na retidão da qual Deus ama aqueles que andam em retidão, em sinceridade, em reverência, que andam com temor, que é o princípio da sabedoria, né? O temor a Deus, a Cristo, em obediência ao Espírito Santo, o entendimento do alto, do qual se desvia do mal. Porque ninguém desvia do mal por si mesmo com o entendimento de próprios olhos. Somente através daquele que está pronto e preparado para toda boa obra. Aquele onde entrou o pecado por um homem, que a condenação é a morte, o salário do pecado é a morte. Por ele superabundou a graça e se alcança a vida com abundância, porque os dias vão bens e longos nessa terra, e ainda se alcança a eternidade. Ele não divide, mas nos compartilha um coração arrependido e contrito, a honra, a glória e a imortalidade. E assim devemos perseverar dia após dia, segundo o autor e consumador da nossa fé, aquele que, através da graça, sois cumpridores. Lembrai-vos que Paulo havia um espinho na carne, que mensageiro de Satanás o esbofetava constantemente. Ele orava para que aquele espinho lhe fosse retirado. Mas Jesus disse a ele: a minha graça lhe basta. É na minha fraqueza, é na tua fraqueza que eu lhe aperfeiçoo, né? E assim, Paulo diz: combati um bom combate, guardei a fé, encerrei a carreira. As obras de justiça, juntamente com a fé, lhe acompanharam a sua alma, da qual Jesus disse que aquele que perder a sua vida, encontrá-lo, e eles alcançaram a ressurreição excelente. Assim devemos perseverar, segundo o autor e consumador da nossa fé, da qual nós chegamos até Deus com ousadia, porque Ele nos concede o espírito de ousadia e não de covardia, e somos abençoados nas regiões celestiais, segundo aquele que superabundou a graça, aquele que está segundo a lei, segundo a capa velha, porque somos ministros de uma nova aliança. Aqueles que estão segundo uma capa velha, que não lançam a capa fora, está sempre desacometido, desobedecer a todos os mandamentos, porque não se alcança, se tropeça em muitos pontos e não tem a justificação, porque Deus concedeu o julgamento ao Filho, né? E Ele é aquele que nos justifica diante do acusador. Aqueles que uma vez foram iluminados segundo a fé, agora vivem de forma natural. Toda vez que é lido a lei de Moisés, estão com um véu, da qual se encontra com uma mente cauterizada, que não se alcança a revelação, aonde a Bíblia diz: o Deus desta era perversa cegou o entendimento dos incrédulos para que não creem no Evangelho, e seguem perseverando, seguindo meramente doutrinas humanas impossíveis de os salvar. E grande é a queda e a ruína, porque ainda desencaminham a muitos, né? Como Jesus sempre nos diz: vigiai, porque muitos são os que apropriou da chave do conhecimento, não herdam o reino dos céus, porque estão subindo pelo muro. Aquele que sobe pelo muro é um mercenário, e ainda
desencaminha aqueles que estavam para entrar na porta, porque Jesus disse: eu sou a porta, né? Aquele que bater entrará, aquele que pedir lhe será concedido. Por isso só há um mediador entre Deus e homem, só há um que superabundou a graça, que é Jesus Cristo. E todo aquele que persevera anunciando o Evangelho, através do Evangelho se gera a unidade da fé. Porque a Bíblia diz que ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais. E em mais um dia, fugindo de toda vã filosofia, vã doutrina, tradições meramente humanas, assim como os judeus seguiam suas tradições e afastava cada vez mais do seu Deus por meramente de regras, como purificações de mãos, que eram simplesmente tradições da qual se purifica somente o exterior e lhe afastam da graça, da qual são santificados e purificados, da qual a única forma de haver a remissão pelos pecados, a justificação pelos pecados, a única forma através do vinho definitivo, água e espírito, aquele que não nascer da água do espírito, aquele que não for redimido pelo sangue carmesim, não se alcança a salvação e a vida eterna. E lembrai-vos que tem que ser uma constância, tem que ser permanentemente seguir, porque a fé tem que ser participante do início ao fim, e obras e fé caminham lado a lado. Para isso é necessário ouvir o que o consumador do século, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, para permanecer nas obras e na fé de justiça, porque temos que manter com espírito reto, inabalável, em retidão, em sinceridade, na reverência, no amor ágape, o amor incondicional, o amor que nos constrange, o amor sem interesse, diferente dos amores deste mundo. E assim devemos perseverar dia após dia, porque por um homem entrou o pecado e a morte, a condenação, todo homem está destituído da honra, da glória e da imortalidade. Mas pelo segundo Adão, todo aquele que alcançar através dele, ele nos compartilha a honra, a glória e a imortalidade, porque ele venceu, como ele disse: filhinhos, porque dormis, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Todo aquele que perseverar segundo ele disse: já não, se vós estáis em mim e eu em vós, sede santos, sede justos, demonstrai pelo vosso bom proceder, se é que vós ainda tenhais o Espírito Santo. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.